Caríssimos paz e bem, nós agora vamos entrar em um novo capítulo, que é o capítulo 9, os elementos constitutivos da celebração. Muito bem, neste capítulo, nós vamos fazer uma passagem sobre aqueles elementos que, teologicamente, sempre com uma reflexão que toca também um aspecto antropológico, fazem parte da celebração cristã. A primeira coisa é a estrutura celebrativa. Queremos aqui sublinhar somente alguns aspectos ligados à celebração como lugar do diálogo entre Deus e o seu povo. A celebração como comunicação. Então, um modo de pensar a liturgia é uma comunicação. Isso é porque ali se estabelece o diálogo que é descendente, Deus que nos fala, mas também ascendente. Vamos ver que, diante da palavra de Deus, nós respondemos com a eucologia. Falaremos, antes de tudo, da estrutura celebrativa. Esta é a organização, a ligação ou sintaxe dos seus diversos elementos, das suas diversas unidades, atos, sinais expressivos, e se manifesta em dois aspectos fundamentais: uma estrutura verbal simbólica, da qual já falamos, e uma estrutura dialogal, sobre a qual nos deteremos. Elementos constitutivos. A estrutura litúrgica celebrativa foi descrita pelo Vaticano II como o diálogo entre Deus e o seu povo. Na liturgia, Deus fala ao seu povo, Cristo anuncia de novo o evangelho e o povo responde a Deus mediante os cantos e as orações. Veja que definição bela, que se encontra, em outras palavras, no número 7 e no número 84. Na liturgia, Deus fala ao seu povo. Então, Deus se dirige ao seu povo através do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Deus se dirige a cada um presente em uma relação pessoal. Na liturgia, Deus fala ao seu povo. Cristo anuncia de novo o evangelho. Aquele evangelho anunciado por ele há 2000 anos, ele de novo anuncia pela voz dos seus ministros. E o povo responde a Deus mediante cantos e orações. Aquilo que queremos sublinhar é o caráter interpessoal da liturgia, que se exprime através de elementos constitutivos permanentes. Então, esses elementos que nós vamos ver são 6 elementos que constituem a liturgia. A Assembleia, de propósito colocado a primeira, porque nessa tendência atual que trai a mentalidade do concílio de carregar sobre o ministro a liturgia como personagem principal, é equivocada, que tem o papel ser o ministro, mas não é o elemento determinante da celebração litúrgica. A Assembleia, existe antes de tudo uma Assembleia de batizados crismados. Essa, por menor que seja, exprime e significa o corpo de Cristo e torna possível a celebração. Eu estive em celebrações, meus caros, grandiosíssimas, na Praça de São Pedro, por exemplo, mas eu estive em celebrações minúsculas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, por exemplo, era a celebração da Missa do Crisma, que eu estive em Istambul, na Turquia. Era toda a diocese, praticamente 100 fiéis, só o clero, e toda a diocese, que praticamente é toda a Turquia, não conseguiu chegar, porque a Turquia é grande. Essa celebração, para vocês pensarem, era na quarta-feira ou terça-feira de noite, para que eles pudessem voltar para celebrar a Quinta-feira Santa nas suas paróquias. E ali nós éramos uns 20 sacerdotes. Então, esta é a Igreja de Cristo, na sua diversidade, mas onde ela se reúne é uma assembleia, é o Senhor que se faz presente pelo fato de ela se reunir também. Os ministros, existem os ministros, desses, ao menos um deles deve ser ordenado para esse serviço. Sem um ministro ordenado, Cristo não seria servidor do seu povo através da potência do Espírito. Nos parece importante, a esse propósito, observar que a presença do ministro ordenado, que significa a presença de Cristo, salvaguarda a gratuidade do dom de Deus ao homem.
A comunhão com a Santíssima Trindade, que é a finalidade última na liturgia, não se toma, mas se recebe. Gratuitamente, o ministro, em nome do Cristo, dá, não porque merecemos, mas porque é dom gratuito. Nada podemos fazer para merecer a graça de Deus. Não basta que 2 ou 3 estejam reunidos no seu nome para que Cristo viva com eles a celebração da liturgia. Tudo se recebe daquele que se doa no seu corpo, através de membros ordenados para esse ministério. Ou seja, certo que aonde não tem ministro ordenado, a igreja se reúne e faz o que é possível, tantas vezes, até na história do Brasil, então, e hoje mesmo, tantas comunidades não tendo ministros ordenados, mas a igreja sempre cuida para deixar algum ministro ali, mesmo extraordinário, e que ele tenha a sua função. Mas, ainda assim, esta comunidade vai se reunir e vai celebrar o que pode, o dom da palavra, mas sem o ministro ordenado, ela não vai poder, por exemplo, celebrar a Eucaristia. A palavra de Deus, outro elemento da celebração é a palavra de Deus. Esta é proclamada por um ministro, acolhida na assembleia e meditada e conservada no coração de cada um. O quarto elemento, a eucologia. Não é ecologia, já falamos, eu acho essa palavra, mas somente para reforçar, não tem a mesma origem. Oikos vem que dá origem à ecologia, vem de cada oikos, é a palavra que quer dizer louvor. Então, a eucologia é toda o conteúdo do missal romano. A oração antes das leituras, a coleta, a oração sobre as oferendas, a oração sobre, depois da comunhão, o prefácio, as orações eucarísticas, a bênção. Então, toda essa oração da igreja. Não só do missal romano, mas de outros livros de rituais litúrgicos. Aquilo que não é a palavra de Deus. Então, ao lado da palavra de Deus está a palavra da igreja. A eucologia é a resposta da igreja. A eucologia. Cada celebração, de fato, se modula sobre 2 elementos estreitamente conectados entre eles: o anúncio da palavra de Deus e a resposta. Em um regime de sinais da Assembleia, da qual a lex orandi, a lei da oração, constitui uma das expressões mais típicas. A eucologia é o testemunho da continuidade da fé da igreja, rezada e celebrada. Você sabe que que o mundo mudou muito rapidamente, sabe? Vocês, jovens, não têm consciência disso e não podem ter, como eu não tinha na minha juventude, a consciência da mudança. Mas lhes digo que os meus formadores, eles tinham mais ou menos a minha idade. E era possível um diálogo generacional, mesmo eles sendo estrangeiros. E a mudança hoje é tão rápida, um dia, quando vocês tiverem a minha idade, aqueles que não têm, vocês vão perceber isso, que é difícil o discurso generacional. Até porque, para mim, me apaixona ser de uma igreja que tem 2000 anos. Eu me comovo quando rezo uma oração eucarística, que eu tenho consciência de que Justino a deixou para nós. Eu fico assim, eu não tenho coragem de violar aquele patrimônio, porque eu tenho consciência que esta oração já esteve na boca de tantos santos antes de mim, de tantos católicos rezaram antes. Então, eu não me sinto em condições de me sentir mais inteligente do que todos esses. Mas isso é uma coisa que apaixona a mim, que tenho 51 anos, a mim que estudei isso. Mas é uma coisa que não apaixona as novas gerações, porque o critério para a nova geração é muito aquele de é mais interessante aquilo que é novo. É mais interessante aquilo que eu escolho, não aquilo que me determinam. Então, a eucologia é essa dimensão da liturgia que, para mim, me chama mais atenção do que o próprio texto bíblico, porque esse eu tenho na Bíblia. E a eucologia, sem desprezar a Bíblia, entendamos, mas que a eucologia, ela me está no livro litúrgico. Então, quando eu me confronto no missal
com esses textos que, às vezes, nós, para estudar uma simples coleta de 5 linhas, nós ficávamos um semestre inteiro e produzíamos 300 páginas sobre aquela coleta, no curso de hermenêutica dos livros litúrgicos. As ações simbólicas. Existem também as ações simbólicas. Dessas nós já falamos. Tais ações são ponto de encontro entre o humano e o divino e favorecem a participação ao mistério. Para que a celebração seja a transfiguração do corpo de Cristo, é necessário que todo homem que é corpo, o ser humano é corpo, esteja empenhado. E, através do corpo, nós entramos na liturgia. Não se iludam. Eu devo lhe dizer que eu tenho simpatia quando vejo as pessoas que levantam o braço da liturgia, que se movem, porque eu mesmo celebrando não consigo conter o meu corpo e ele se move. Eu me recordo sempre que uma vez eu estava num capítulo geral e era a celebração presidida por um cardeal potentíssimo do Vaticano. Então, todo mundo ali naquele gelo, né? E nós, brasileiros, é que tínhamos que cantar a missa, animar a missa. E então, a um momento, eu olhava, todo mundo olhava para mim e estava rindo. E eu perguntei ao provincial da Argentina, por que é que estão rindo? Aí eles falaram, porque está todo mundo olhando para você, porque você está dançando. E até aquele dia, eu pensava que eu não dançava na liturgia. Então, dali que eu fui ver que nós, brasileiros, escutamos música e nós nos movemos. Nós vamos de um lado para o outro, é a nossa africanidade que se manifesta. Então, todo o nosso corpo deve estar empenhado no ato litúrgico celebrativo. E deve estar. Eu não estou falando que todo mundo tem que dançar, não sou contra, eu acho que deve se valorizar a dança, porque nós brasileiros somos muito corpóreos, mas isso é um discurso à parte. Mas assim, se eu não coloco o meu corpo em movimento, se eu chego para a celebração e sou um carrancudo que tem dificuldade de ajoelhar, de me colocar de pé, de fazer o que tem que fazer quando eu não consigo participar da liturgia. Porque o que me move na liturgia, o que move, faz meu espírito, a minha mente, a minha inteligência, a minha vontade entrar na liturgia é o meu corpo. Se eu não dou a mensagem para o meu corpo, que estou em outra dimensão, ele não vai entrar. Se eu não dou através do meu corpo a mensagem para todo o meu ser, o restante não vai participar. Se a luz do Tabor chega, primeiramente, ao homem, ao nível do coração, é para que o inteiro ser humano seja iluminado e divinizado. O Tabor, aquele monte que biblicamente não se dá o nome, mas que a tradição diz que é o monte da transfiguração. Então, o encanto que tinham os apóstolos é aquele encanto, aquele amor por aquele momento. Pensa em Pedro, Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma celebração cerebral se compensa fatalmente na autossatisfação intelectual e emocional. Se eu entro na celebração somente com a cabeça, essa celebração ela vai ser uma celebração somente racional ou emotiva. Então, esses os problemas que nós vivemos hoje em liturgia, meus caros. Nós temos grande parte da nossa Assembleia no Brasil que se carrega pela emoção. E aí, então, quando não tem emoção, não tem liturgia. E outros que vão lá somente isso para assistir a uma conferência. Então, isso também é o problema que carrega até mesmo os presidentes da celebração. A celebração integral da liturgia leva, ao contrário, ao centro da fé e se refrata em comunhão. Aquela da pessoa e da comunidade. É vivida pela pessoa e pela comunidade. O evento de Cristo se torna aquele da sua igreja. Somente se é realizado e não somente pensado ou sentido. É realizado na liturgia. O pensamento e o sentimento criam ídolos. A pessoa que é racional, então ela vai buscar somente uma relação racional com o Senhor. Então vale para ela aquilo que é racionalidade. Quando se toca a questão do comportamento, do amor, da relação de amor para com Deus, para com o outro, nada disso tem valor. Não se deixa o coração aquecer com a palavra de Deus, como os discípulos de Emaús. E os sentimentos criam ídolos, porque também a pessoa que se relaciona com a liturgia só com o sentimentalismo, ela, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma crise que vai ser
assim, de uma vez, o baque quando acabar o sentimentalismo. O racionalizante, ele tem a crise em doses homeopáticas sempre. E depois, aquele sentimentalista, ele não resiste quando vem o grande baque, que é o momento que se chama uma relação de fé. A fé não é só inteligência ou só sentimento, não pode ser. Somente o símbolo em ação faz entrar no mistério. Então, a linguagem simbólica é determinante, meus caros, é determinante. Então, isso é um problema da geração jovem, porque a geração jovem, mais do que a geração passada, ela esvaziou o símbolo. O mundo de hoje não tem símbolo. Então, é preciso resgatar. E que eu falo isso assim para vocês com todo o amor do mundo. Falo isso para dizer para vocês, o caminho da liturgia pode lhes ajudar a uma mudança de vocês que seria epocal, que seria a capacidade de viver a vossa juventude. É justo, mas ter a capacidade daquilo que é muito difícil, questionar a própria idade, questionar a própria juventude. A segurança no nosso caminho de formação, no nosso caminho de fé, ela se baseia justamente naquilo que a nova geração não valoriza, que é confiar em uma igreja que tem 2.000 anos. Para nós, um instituto que tem 800 anos, que fez tantos santos, e que esse carisma, se essa fé fez tanto por tanta gente de diferentes pessoas, formas, pode fazer por nós também. Mas que nós devemos aceitar entrar na escola da fé, na escola do carisma, para que esse produza em nós uma força que é comprovada, ao passo que a cultura que nós vivemos agora, ela não é comprovada e que está fazendo grandes danos. E está fazendo grandes danos. O canto, o espaço, o tempo. Acrescentemos para a plenitude da reflexão o canto que exprime a participação no momento da unidade da fé, da intercessão, do louvor na harmonia. E o espaço e o tempo. Essas três realidades. O canto. O canto. Quanto é importante isso para nós brasileiros. E quanto hoje na nossa liturgia já não se canta mais. Eu tenho a minha teoria precisa por que o canto litúrgico do Brasil se acabou, mas não é um momento para isso. Mas isso é preocupante, porque quem canta reza 2 vezes. Se a gente não canta para o nosso Deus, é sinal que o nosso afeto para com ele está diminuindo, porque quem ama quer cantar para a pessoa amada. Esses 2 últimos elementos, além do seu aspecto funcional, devem ser considerados no seu valor simbólico sacramental. Se a liturgia eterna se realiza no nosso mundo e no nosso tempo, isso deve ser significado no lugar e na celebração. Então, o modo como nós chamamos o tempo na liturgia é o ano litúrgico. Tem também o dia do Senhor, mas assim, do dia ao ano. Assim é a cronologia do nascimento deste tempo. E o santificar esse tempo é também através da liturgia das horas. E o modo como nós santificamos o espaço é através da construção de um templo. O espaço e o tempo são expressos como transfiguração no realismo sacramental do corpo de Cristo e participação do evento celebrado. Esses 2 elementos da celebração são aqueles mais ligados à cultura e à genialidade de cada povo, e por isso é mais sujeito a variações, mas isso não diminui a sua importância. Então, recordando que o tempo e o espaço são categorias, segundo Kant, que nós necessitamos no nosso existir, no nosso pensar. Então, nós não celebramos sem a ligação com o tempo e com o espaço. Alguns elementos são constantes, alguns variáveis. Então, nós falávamos até agora daqueles elementos constitutivos da celebração. E agora nós vamos dizer que entre esses elementos, alguns são os mesmos e alguns são variáveis.
A esta análise é necessário acrescentar algumas considerações sobre aquilo que na celebração do mistério é constante e constitutivo, muitas vezes ligado à vontade do Senhor, disto que depende as variações históricas e culturais nas quais os ritos são expressos. Constantes. Algumas assinalações. As palavras e as coisas. A fórmula sacramental emprestada da palavra do fundador e a referência verbal ao nome de Deus ou da Trindade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o corpo de Cristo, recebe por esse sinal o Espírito Santo, e a qual denota, interpretando-lhes os elementos materiais, pão e vinho, água e óleo, dar-se a mão, etc. Essas palavras e coisas, para melhor serem significantes, foram sujeitas no curso dos séculos a precisões. Ou seja, a igreja foi retocando essas fórmulas para serem mais claras. Então, a fórmula sacramental da Eucaristia é o exemplo, a variação das orações eucarísticas. Isso não é uma fórmula que sai toda da boca do Cristo. A palavra de Cristo, por exemplo, na oração eucarística, é aquela: tomar e comer, isso é meu corpo, tomar e beber, isso sim, nós encontramos na Bíblia, mas a grande oração eucarística ela foi sendo mudada com o passar dos tempos, até ser se consolidada, e a igreja, então, no momento, definia essa é a fórmula da oração. Para vocês pensarem, as orações litúrgicas eucarísticas mais antigas não tinha a fórmula institucional, porque os primeiros cristãos todos sabiam que foi instituído por Cristo, então por isso não se citava a fórmula. Foram sujeitos no curso dos séculos a precisões operadas pela igreja. O ministro ou presidente da Assembleia, isso nós já falamos antes. A estrutura cerebral ativa, essencial e fundamental. A constante presença de leitura das Escrituras e a proclamação da fé que se manifesta no gesto sacramental. Ou seja, essas coisas estavam presentes desde o início da igreja. Então, a proclamação da palavra, a proclamação da fé. Então, que essas são constantes do rito, que não sofreu variação. A igreja não poderia pegar a missa e tirar a palavra de Deus. Então, isso são as constantes. Mas tem variáveis também. Entre as variáveis, podemos considerar as ações gestuais, a linguagem não verbal. De posição, de joelhos, em pé, sentados, que isso sofreram variações ao longo da história e mesmo de uma comunidade para outra. De movimento, procissões, dança. O dispositivo ecológico, distribuição e regulamentação do tempo e do espaço, possuir e habitar o espaço da parte dos atores rituais em função das sequências rituais, os objetos, vestes, objetos funcionais, vasos, os atos da linguagem, o uso diverso do estilo de ler e de pregar, o canto, o grito, a aclamação, a música, os instrumentos musicais, os atores, alguns particulares protagonistas no interno do rito, quem acolhe, os leitores, o diretor do canto. Então, isso tudo foi sendo variável, seja de uma comunidade para outra, entre as comunidades primitivas, ou ao longo da história. Então, por exemplo, você veja, por exemplo, que quando as comunidades tiveram que instituir uma pastoral da acolhida no tempo da pandemia, eu tinha e tive que repensar e aumentar, porque para cada missa a gente precisa de um exército. Então, tudo isso faz parte das variáveis da liturgia. Dinâmica. Antropologicamente falando, a força e a vitalidade do rito cristão está na atenta dinâmica entre as constantes e as variáveis que acabamos de elencar. O escriba sábio sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A sabedoria não é ficar só na velha
ou mudar toda hora, mas saber discernir o que é o velho que deve ser mudado e o que é o novo que deve ser assimilado. As intervenções da igreja, em particular a vigilância e a responsabilidade daqueles que nesta têm autoridade direta neste campo, unidos às possibilidades inerentes à ritualidade cristã, constituem uma defesa muito sólida contra o fenômeno da entropia, quando não tem força mais o rito de comunicar. Quando o rito, então, isso que se diz assim em antropologia, que é como uma metástase ritual. Então, que o rito acaba produzindo a morte da fé, a morte da religião. Considero que a nossa igreja, muito sabiamente, soube sempre equilibrar essas duas coisas, ao qual os séculos e as culturas submeteram um rito religioso em geral. Nesse sentido, o rito cristão, mesmo permanecendo fiel à sua gênese e à vontade fundamental do fundador, Cristo, é suscetível de adaptações ligadas às necessidades dos tempos e das diversas culturas das quais a igreja vive e opera. Nos elementos dos quais falamos e que estruturam cada celebração, se encontram as primeiras coordenadas de cada comunicação entre pessoas, o grupo, a palavra, o gesto, o espaço e o tempo. O seu significado não pode ser comparado àquele de uma assembleia do tipo sociológico. De fato, aqui todo humano é assumido pelo verbo para fazer-lhe passar o fluxo do seu espírito. Aqui se encontram, pois, dois elementos originais e irredutíveis: a palavra de Deus e os mistérios ordenados, os ministérios ordenados. Todavia, esses sinais e os outros seriam os insignificantes na liturgia, se o mistério não os transfigurasse por dentro. Então, é preciso, meus caros, uma dimensão de fé. Um teólogo, assim já nos ensinava o magistério da igreja, num documento de alguns anos, de João Paulo II, mas sempre é bom revisitar. Então, o teólogo, ele tem uma dimensão de fé que ele não deve renunciar. Então, acreditar que em todas as coisas está a ação de Deus é importante. De outro modo, seria difícil explicar a existência no tempo, até humanamente pensando, da longevidade da nossa igreja. Dimensões da celebração. A celebração na sua dimensão ritual. São duas dimensões fundamentais, a celebração na sua dimensão ritual e na sua dimensão teológica. A celebração, enquanto momento de tomar água, a celebração, enquanto ação concreta de uma assembleia, compreende os seguintes quatro elementos: um acontecimento que motiva a celebração, uma comunidade que se faz assembleia, uma situação festiva que envolve a todos, um ritual que é seguido. O acontecimento tem alguma coisa que merece ser celebrado, que justifica a celebração em todo o seu desenvolvimento e que pode ser invocado e atualizado na ação ritual para que todos os presentes a contemplem e revivam e a transformem em própria carne enquanto em comunhão com ele. Então, a primeira exigência da dimensão ritual tem um acontecimento para ser celebrado. E, através do rito, esse acontecimento se torna novo para mim. Para nós, esse é o mistério pascal. A comunidade que foi convocada e que, no momento de reunir-se, se torna assembleia cultural. Não é uma aglomeração de pessoas, nem uma massa, por mais numerosa que seja, mas é um povo convocado, unido, que vibra de frente ao acontecimento celebrado e se reconhece, neste caso, como Igreja de Cristo quando celebra. Então, a segunda dimensão é que existe uma comunidade, a assembleia que participa. A situação festiva é alguma coisa a mais do momento no qual se celebra o acontecimento. Isto é do dia festivo. Antes de tudo, um clima que empenha, seja a comunidade que celebra, seja os atos rituais da ação comum. Essa situação se exterioriza nos gestos, no canto, das vestes, na dança.
e faz parte da mensagem libertadora do evento de salvação. Quarta coisa, o ritual é o conjunto de gestos, palavras e ações e objetos que intervém na ação celebrativa em função da evocação e da atualização do evento celebrado. De outra parte, o ritual, em função de uma maior expressividade, deve ser sempre acompanhado das duas características que o enriquecem: a estética, ou dimensão da beleza, e a gratuidade, ou dimensão lúdica. Ou seja, para que nós entremos no rito, nós precisamos, e para vivê-lo bem, de duas dimensões: estética, uma dimensão tantas vezes esquecida nos nossos edifícios religiosos. Se levanta até a urgência no nosso tempo. Meus caros, todos os grandes edifícios belos da igreja demoraram séculos para serem erguidos. Não tinha a urgência do pároco de começar e terminar uma obra. Eu me lembro que, quando eu estive em Buenos Aires, a primeira vez, ali tinha a dedicação da igreja, da catedral, que tinha 90 anos que tinha começado a sua construção. Você pensa, quando você entra nas grandes catedrais góticas, na Basílica de São Pedro, é tempo, é século para edificar, porque é preciso respeitar o tempo. Nós vivemos pouco, a pedra vive muito mais. É preciso pensar, deixar a continuidade para as próximas gerações. Então, isso assim, a dimensão da estética tantas vezes é esquecida. É próprio assim. E eu acredito que isso é um problema de formação, desde a formação inicial, porque a nossa escola nos formou pouco para arte. Então, aí tem todos os desmanteilos por causa disso. Depois, a outra dimensão é a gratuidade. Se diz que o rito é uma das poucas atividades humanas que nós fazemos gratuitamente. Então, que se entra no rito não para conseguir alguma coisa, mas simplesmente para celebrar. Essa é a gratuidade do rito. Se nós fazemos a celebração depender de um monte de coisas, se ela se torna uma missa para conseguir alguma coisa, então ela perde a sua dimensão de gratuidade. A missa é missa porque é missa. Ponto. Não tem mais nada. É um ato gratuito. Com a estética, o ritual adota aquelas formas artísticas, poéticas ou simplesmente belas, que lhes permitem exprimir melhor a mensagem do evento evocado. Com a gratuidade, o ritual aparece como um jogo no sentido melhor da palavra, isto é, como uma atividade gratuita, não realizável para fins estranhos a essa, mas prazerosa e justificada pelo prazer e pela satisfação daqueles que nesta tomam parte. Síntese. Aplicando mais profundamente os 4 elementos, evento, comunidade, situação festiva e ritual, que compõem a ação celebrativa, a celebração litúrgica cristã, devemos dizer que o evento é sempre Cristo, a sua vida e sua obra, e, sobretudo, a sua morte e ressurreição. A comunidade é sempre a igreja, o povo de Deus que se faz assembleia. A situação festiva é a alegria de saber que o Senhor é presente e operante em nosso meio. Esta alegria caracteriza os tempos cristãos da celebração. O ritual é sempre uma ação sacramental com um grau mais ou menos grande de eficácia, de acordo que se trate de um sacramento, estritamente falando, ou de um sacramental, em sentido lato. A celebração na sua dinâmica teológica. Concentrando-se naquilo que podemos chamar de estrutura poético-teológica da celebração, podemos sinalizar e descrever brevemente os principais elementos contidos em cada ação litúrgica cristã e que vêm à luz em determinados momentos da celebração. Anamneses. Memória, recordação. Cada celebração é recordação sacra do evento da salvação. Nesse sentido, é a anamnese permanente. A igreja na celebração faz um memorial e recorda os fatos principais da salvação, que culminam no mistério pascal. O melhor testemunho dado da anamnese na igreja, na celebração, é constituído da oração eucarística. Até nela tem uma parte chamada assim, o fazer memória. Epiclese permanente. Cada celebração é tal porque o Senhor, depois da ressurreição, prometeu
aos apóstolos, não apóstolos, de pedir ao Pai para que enviasse o Espírito Paráclito. E, na realidade, em cada celebração litúrgica, o Espírito vem como fruto da oração sacerdotal de Jesus, atualizada e manifestada na oração litúrgica da Igreja. Cada celebração é fazer epiclese, isto é, pedir a presença divina, santificadora das três pessoas divinas, e não somente do Espírito Santo. Presença do Pai, único Salvador e santificador do seu povo. Presença do Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, enviado pelo Pai, morto e ressuscitado, que doa o Espírito da santidade divina. Presença do Espírito Santo, que faz de todos um só povo e um só templo em Cristo. O momento culminante da epiclese permanente é a evocação solene sacerdotal da oração eucarística e das outras orações sacramentais. Mas toda a celebração é assinalada e impregnada de epiclese, como é assinalada e impregnada de anamnese. Doxologia. Doxa é louvor, em grego. A celebração é doxológica, isso é louvor, culto, adoração, bênção ascendente. A palavra bênção ela tem dois sentidos. Bendizer a Deus, então o nosso louvor que sobe aos céus, e a bênção, a graça de Deus que desce. Então, bênção ascendente quer dizer que vai de nós para Deus, o bendizer a Deus. Reconhecimento e ação de graças. Resposta de fé. Existem celebrações nas quais esse aspecto prevalece, como acontece no ofício divino, mas a doxologia, como elemento estrutural e fundamental de cada celebração, é presente em cada ação litúrgica. Algumas vezes acompanha a anamnese ou a sacra recordação do mistério da salvação. Outras vezes é resposta da Assembleia à proclamação da palavra. Em certas ocasiões, é a aclamação que acompanha diversos ritos e sempre a proclamação da glória permanente do Pai mediante Jesus Cristo no Espírito, em constante atenção para Ele. A doxologia se faz notar, sobretudo, no hino ou canto inicial que abre a celebração, especialmente o ofício, no glória da celebração eucarística, no salmo responsorial em algumas ocasiões, e no canto de aleluia, e na aclamação que segue o Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nas aclamações que acompanham algumas orações ou fórmulas, oração sobre o óleo já abençoado, por exemplo, no batismo, bendito sejais, Senhor, nosso Deus, e tudo isso. Na grande doxologia que fecha a oração eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Nas aclamações que acompanham alguns ritos, consenso do matrimônio, então tem uma aclamação, beijo da paz das ordenações, na ação de graça depois da participação na Eucaristia e de outros sacramentos. São várias as formas adotadas pela doxologia no conjunto das celebrações, de modo a constituir também essas um elemento que determina o ritmo celebrativo. O hino, o glória, aleluia, salmo, prefácio, doxologia, embolismo. Embolismo são aquelas partes da liturgia que são um comentário daquilo que já aconteceu. Por exemplo, depois do Pai Nosso, nós temos um embolismo, que ele vai repetir os grandes temas do Pai Nosso. Aí depois é que a Assembleia vai dizer praticamente o Amém. Meus caros, é isso então o tema da nossa aula de hoje. Lhes recordo que nós temos um trabalho para ser entregue dia 30 e metade do semestre uma avaliação. Essa avaliação não vai ocupar uma aula, porque nós já temos poucas aulas nesse semestre, mas eu vou lhes dar e estabelecer o prazo para ser entregue. Então, vocês vão receber no final da próxima aula de terça-feira, que vai ser o dia 28, e vocês vão ter... não, porque vocês ainda têm que me entregar. Então, no dia 31 no dia 1º de outubro, eu lhes envio a prova. Não vai ser um vestibular,
nenhuma prova para a faculdade de medicina. Então, vocês vão me devolver isso até a festa de São Francisco, por exemplo. Então, se preparem com o que nós vimos até agora, entra nesta prova até o capítulo 9 que nós estudamos hoje. Muitíssimo obrigado, queridos. Boa continuação.